literatura biográfica ou autobiográfica pesa pouco na balança portuguesa das letras. Há uma relutância qualquer que parece impedir este género. Esta tendência é histórica. A bibliografia anglo-saxónica, por exemplo, peca pelo contrário. Dir-se-ia que poucas vidas que se salientaram por isto ou por aquilo escaparam à pena dos biógrafos. Na literatura portuguesa, este campo é um deserto notável. De tal forma notável que o aparecimento de algumas biografias desencadeou verdadeiras revisões do modo de entender períodos históricos inteiros. Estou a lembrar-me, por exemplo, das autobiografias de Liberato Freire e do Marquês da Fronteira. Duas personagens que, no seu tempo, século XIX, não passaram do segundo ou terceiro plano da política. No entanto, desde que foram reeditadas há algumas décadas, são motivo de citações obrigatórias dos mais variados autores, desde historiadores académicos, passando pelos ficcionistas, em tudo o que respeita à conturbada época das invasões francesas e do liberalismo português do século XIX. Porquê? Porque, pelos vistos, outros géneros literários se esqueceram de relatar o cotidiano e a vivência real de um século inteiro. Biografias são, afinal, retratos sociais de época que permanecem muito para além da vida dos biografados e, muitas vezes, constituem retratos vivos que acabam por definir melhor do que os compêndios de história. Então, quando não há história, a biografia avulta mais ainda. Não só por isso, mas também por isso lhe trago hoje este livro. Chama-se José Vicente Jorge, macaense ilustre. Ora bom, relata uma vida de uma época e acrescenta a escrita profusa ilustração sobre o homem, os seus locais e as suas circunstâncias. Vicente Jorge merecia que o arrancassem do circunscrito anonimato semifamiliar em que tem permanecido desde o seu desaparecimento desta vida em 1948. E quem o arrancou desse semi-anonimato foram precisamente Graça Pacheco Jorge e Pedro Barreiros, os netos do biografado, que não são escritores, mas que retratam aqui não só o avô, mas metade de um século de Macau. Aliás, trata-se de uma fotobiografia extremamente bem conseguida, que alia a necessária informação sobre José Vicente Jorge aos ambientes em que viveu e trabalhou. Intérprete, tradutor, esteve por dentro de muitos dos lances políticos e sociais por que Macau passou ao longo da sua vida, e não foram poucos. Pelas suas funções de intérprete, professor e diplomata, homens como José Vicente Jorge eram os responsáveis pela mediação cultural entre os dois mundos em que viviam o português e o chinês. José Vicente Jorge contribuiu para este entendimento, nem sempre fácil, de uma forma notável. A este propósito, vale a pena ler este pequeno trecho do livro. O ser tradutor-intérprete é uma missão que ultrapassa a ideia que a maior parte do público tem sobre a complexidade da mesma. O tradutor tem que ser um profundo conhecedor de ambas as línguas, não só da sua vernaculidade, como das cargas emotivas dos diversos vocábulos e expressões. O tradutor tem de compreender e assimilar o pensamento e o estado de alma que acompanha o mesmo numa das línguas para o poder transpor com fidelidade e em grau semelhante de emoção para a segunda língua. A cultura, a política, a história e a vida social perpassam por estas páginas. A arte e a literatura também. Além de tudo isto, esta edição tem um outro mérito indelével. É trilingue, português, chinês e inglês, o que, por si só, projeta, além comunidades, esta figura de grande relevo da primeira metade do século XX macaense. Salientar aqui também a iniciativa da publicação, que é do Albergue da Santa Casa da Misericórdia, uma instituição que tem vindo a lançar algumas pedradas no charco da inércia que, em certa medida, caracteriza ainda a cultura local, embora o panorama esteja substancialmente mais desanuviado. Teresa de Sena introduz a obra e a capa é da autoria de Carlos Marreiros. Quanto a José Vicente Jorge, essa figura que para muitos contém facetas de certo modo enigmáticas que lhe adensam o mistério da vida, não lhe digo nada, mas aconselho a ler este livro que a todos os títulos vale a pena. É uma edição relativamente recente, dezembro
de 2011, do albergue da Santa Casa da Misericórdia, que já editou também uma fotobiografia de Carlos Assunção, de que falarei também um dia destes. Volto para a semana com mais livros e mais autores.